Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. E aí, todos bem? Assistiram nossa aula anterior? Viram as diferenças, que existem em relação à alfabetização e letramento? Nós vamos continuar hoje com essa nossa disciplina, Linguagem, Alfabetização e Letramento. Eu sou a professora Isa Reis Gomes. Agora eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros, quase chegando aos ombros. Estou com uma blusa preta, de mangas compridas, uma calça listrada na cor branca e marrom e uma sandália branca. Ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interconectados na cor cinza e à minha esquerda nós temos também outra parede branca em que há escrito na cor verde, grandes letras, em letras grandes, EAD mudando realidades. Hoje nós vamos trabalhar, pessoal, a questão da mediação da leitura e da escrita na alfabetização, na escrita, e na leitura. Então vamos partir para esse momento. Os primeiros métodos de alfabetização, Antiguidade e Idade Média, no Antigo Egito e Mesopotâmia. A alfabetização ela era restrita a uma elite sacerdotal e governamental. As primeiras formas de escrita eram pictográficas e cuneiformes. Grécia e Roma trabalhavam com a questão da memorização e da repetição. E na Idade Média, a alfabetização também era restrita, principalmente aos clérigos. No Renascimento e século XVII, a alfabetização começa a ser mais valorizada com a invenção da imprensa, em que houve a disseminação de livros, facilitando o acesso ao conhecimento. O método tradicional de leitura, infelizmente, continua ainda, memorização, decodificação das letras continuaram a ser predominantes. Comênios e o método da imagem. O filósofo tcheco John Amos Comenius, ele foi um dos primeiros a propor o uso de imagens e a associação de palavras a objetos para facilitar o ensino. Então vejam que houve mudanças, No século XIX, a revolução da educação, o método fonético, o educador inglês Robert Owen e outros pedagogos começaram a enfatizar a importância do som das letras, os fonemas, para o aprendizado da leitura. Método global ou sintético, partia da leitura de palavras inteiras para depois decompor as palavras em fonemas e sílabas. Os avanços na pedagogia, influência de educadores como Jean-Jacques Rousseau e Joan N. Pestalozzi, que defendiam métodos mais lúdicos e naturais, com foco no desenvolvimento da criança. Século XX, diversificação dos métodos, método global. No início do século XX, o método global ganha destaque. As palavras eram ensinadas por reconhecimento visual, antes de se trabalharem os fonemas. Método fônico, aprendizado das letras e dos sons antes de formar palavras. O método Montessori, autonomia da criança, materiais didáticos sensoriais. Então vejam que a cada etapa histórica da alfabetização ocorrem mudanças. Tem um método agora Paulo Freire, 60-70. Paulo Freire desenvolveu um método crítico e dialógico de alfabetização, focado na realidade do aluno e na reflexão sobre a própria condição de vida, especialmente para adultos. Século XXI, novos desafios e tendências. São os métodos multissensoriais, múltiplos sentidos, utilizando tecnologia, vídeos, aplicativos e jogos educacionais. A alfabetização crítica, ela vai incluir a interpretação do mundo ao redor.
a alfabetização digital, o domínio da leitura e da escrita digital. Reflexões. A evolução dos métodos de alfabetização reflete as transformações sociais, culturais e tecnológicas de cada época. O contexto histórico é que vai determinar. E desafios atuais, a busca por métodos eficazes continua, com a crescente integração da tecnologia e a valorização da diversidade cultural e de aprendizagens. O que é mediação, então, pessoal? É a ação de guiar e promover a interação ativa com o texto. O papel do professor como facilitador da aprendizagem. Então, o professor na mediação, ele não pode ser apenas uma ponte, vamos dizer assim, né, entre o texto e o estudante, entre o texto e a criança. Não, ele precisa ser um facilitador. E para que ele seja um mediador, um educador mediador, ele precisa também se apoderar-se dessas leituras, dessas narrativas, porque se eu não leio, como que eu vou pedir para o meu aluno ler? Se eu não consigo fazer as interpretações, se eu não consigo identificar as camadas de sentido daquele texto, como eu vou trabalhar isso na sala de aula? Então, eu preciso ser esse educador mediador. Conceito de alfabetização e letramento. Alfabetização, domínio do sistema de escrita; letramento, uso social e funcional da leitura e da escrita. Alfabetização, leitura e escrita. Leitura. No processo de alfabetização, o foco inicial está em decodificar e compreender palavras e textos simples. Quais são as atividades sugeridas? Leitura de palavras e frases curtas, reconhecimento de letras e sons, leitura de rótulos e sinais. Na escrita, ensinar a grafar palavras e frases, iniciando com o nome próprio, letras isoladas e palavras do cotidiano. Atividades sugeridas: cópia de palavras, escrita de listas, reescrita de frases simples. Letramento. Além da decodificação, o letramento envolve o uso da leitura e da escrita de maneira crítica e funcional, com o objetivo de compreender e atuar no mundo. Quais são as ações do letramento? Leitura de diferentes gêneros textuais, jornais, histórias, cartazes, manuais, entre outros. Produção de textos para diferentes finalidades, narrativas, instruções, cartas, resumos. Então, nós podemos ter uma variedade em relação ao letramento. E esse letramento ele se constrói com a interação de contextos sociais e culturais, em que a escrita e a leitura têm funções práticas e reflexivas. Uma proposta que eu digo para vocês é a utilização dessa literatura indígena, dessa literatura infantil e juvenil indígena, que existe e que precisa ser conhecida, que precisa ser trabalhada em sala de aula. Um exemplo eu vou dar aqui para vocês é o livro da Márcia Huayna Cambeba. Ela é uma indígena, doutora, formou-se agora no doutorado da Universidade Federal do Pará, com esse livro aqui, ó, Infância na Aldeia. Então, é uma proposta de levar esse contexto cultural aos estudantes e também uma proposta de desmistificar aquela ideia de índio, né, que nós aprendemos. Nós sabemos que agora não é índio, é o quê? Indígena. E que tal a gente começar a problematizar esses conceitos com as crianças, com os pequenos, na sala de aula? Então, seria uma proposta, né, de alfabetização e letramento com a literatura infantil e juvenil indígena, tá, gente? E vamos continuando aqui. A importância da mediação. Ela promove a construção de significados, ela desenvolve habilidades de interpretação crítica, ela estimula o gosto pela leitura e escrita, e ela cria um elo entre o conhecimento formal e a realidade do aluno. Quais são as estratégias de mediação na alfabetização? Leitura compartilhada, o professor lê em voz alta para a turma, estimulando o reconhecimento de palavras e a compreensão do texto.
pode também ser uma roda de leitura, momentos em que os alunos leem juntos, trocando impressões sobre o que leram. Estratégias de mediação na alfabetização, escrita colaborativa. Os alunos escrevem juntos com a orientação do professor e discutem os significados das palavras e frases. Jogos e atividades lúdicas, uso de jogos de palavras, quebra-cabeças de letras e atividades práticas que favorecem o reconhecimento de letras e palavras. As estratégias de mediação no letramento. Leitura crítica, incentivar a análise de textos e discussões sobre diferentes perspectivas, produção de textos variados, promover a escrita de diferentes tipos de textos, como listas, mensagens, contos, resumos. Então, são produções em que o aluno pode protagonizar a sua leitura e a sua escrita. Estratégias de mediação no letramento, interações sociais e culturais, leitura escrita em contextos reais, como produzir um jornal escolar ou escrever uma carta para alguém da comunidade, pode ser até um bilhete. Tecnologias digitais, uso de ferramentas digitais como blogs, aplicativos educativos para fomentar a escrita e a leitura. Agora, e os desafios e as perspectivas? Quais são os desafios? Diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. Nós sabemos que cada aluno possui o seu ritmo, né, o seu estilo de aprendizagem. Então, nós precisamos enfrentar esse desafio. Necessidade de adaptação às novas formas de comunicação e leitura. Nós, professores, precisamos ficar sempre atualizados em relação às tecnologias. Falta de recursos adequados em algumas escolas. Infelizmente, né, isso aqui é uma realidade em muitas escolas, mas precisamos enfrentar. Quais são as perspectivas? Formação contínua de professores para estratégias de mediação inovadoras. Imaginem, gente, uma oficina, um mini curso, uma formação, né, em que vocês possam participar sobre literatura amazônica, né, como trabalhar a literatura amazônica, como trabalhar a cultura amazônica na sala de aula. Quais são os livros, quais são as obras, né, literárias, infanto-juvenis, que eu posso levar para a sala de aula? Então, se nós tivéssemos nessa formação, se vocês tiverem a oportunidade de participar de uma formação, de uma oficina, de um mini curso que trate dessa temática, por favor, não percam essa oportunidade. Ela vai contribuir muito na formação de vocês. A mediação da leitura e da escrita é fundamental tanto na alfabetização quanto no letramento, pois são processos interdependentes e contínuos. A atuação dos educadores, por meio de práticas de mediação, favorece o desenvolvimento da capacidade dos alunos de ler, escrever e interpretar o mundo ao seu redor. Quantas vezes nós identificamos, né, alunos do ensino básico que não sabem interpretar um bilhete, não sabem interpretar um aviso. Então, nós precisamos colocar esses alunos com a nossa realidade, com as nossas práticas sociais, para que eles possam o quê? Experimentar, para que eles possam ver o uso da escrita e da leitura. Promover uma educação que valoriza a leitura e a escrita é contribuir para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade. Os principais métodos de alfabetização: o alfabético, que é a soletração. Ela evolui do aprendizado das letras para a formação de palavras e depois construção de frases completas. O fônico. O foco do aprendizado está nos sons de cada letra, em como soam isoladamente e em junção com outras letras, formando as sílabas e as palavras. O silábico, os estudantes aprendem as sílabas em primeiro lugar e depois a formação de palavras, sem se preocupar tanto com os sons isolados. Palavração. O aprendizado ocorre por meio da associação de palavras com imagens,
como cartões de fixação. Sentenciação. Primeiro, o estudante aprende o sentido das frases e depois analisa as palavras e as sílabas. Método global. Conto ou historieta. A alfabetização ocorre por uma frase mais completa ou um texto, para que haja uma compreensão do sentido textual e depois uma análise das composições das sílabas e palavras. O método natural permite que os estudantes participem mais ativamente, por meio de temas que são de seu interesse, dando ênfase na habilidade de leitura. Aqui eu trago novamente, só para a gente relembrar, o método sintético e o analítico, tá? O método sintético, a gente vai ter o alfabético, o fônico e o silábico, que nós lemos anteriormente. E o analítico, palavração, sentenciação e o global. Então, eu trouxe esse mapa mental só para a gente ter uma ideia desse esquema dos métodos de alfabetização. Aqui, gente, é uma produção da Magda Soares. É uma produção muito interessante, em que ela tenta esquematizar, né, o ciclo de alfabetização e letramento. Vejam aí o processo que passa a escrita da criança. A palavra é gelatina. Aqui, na fase pré-fonológica, ela chama de garatuja. Depois vem a escrita com letras, né? Continua na fase pré-fonológica, mas já passando para a consciência silábica. Depois nós temos silábica sem valor sonoro. Também já entrando na consciência grafofonêmica. Depois nós temos silábica com valor sonoro. Vejam que ela já consegue colocar consoante e vogal. Após, nós temos silábica alfabética. Depois, alfabética e a ortográfica. Então, é um processo, né, um esquema em que ela tentou construir uma visualização desse processo aqui de escrita da criança. Então, é um aprendizado mesmo, é um processo que envolve várias etapas. Como que a alfabetização e o letramento se relacionam? Por complementaridade. A alfabetização é a base para o letramento. Para se tornar letrado, é necessário antes ser alfabetizado. Exemplo, uma criança que aprende a ler, mas não é exposta a diferentes tipos de textos e práticas de leitura, ela pode ser alfabetizada, mas não letrada. Desafios na alfabetização e no letramento no Brasil. Desigualdade educacional, diferenças no acesso à educação de qualidade entre as regiões do país. Nos métodos de ensino, aplicação de métodos inadequados ou desatualizados, fatores sociais e culturais, falta de materiais didáticos, baixa escolaridade dos pais e dificuldades socioeconômicas. Qual a importância da família nesse processo? A participação ativa dos pais no processo de alfabetização e letramento é crucial. Atividades como leitura em voz alta, conversas diárias e visitas a bibliotecas ajudam no desenvolvimento da criança. E esse ambiente de leitura? Criar um ambiente rico em literatura e escrita em casa pode favorecer o letramento. Estratégias para promover a alfabetização e o letramento. Atividades lúdicas, jogos de palavras, leitura de livros ilustrados, escrita de histórias, uso de tecnologias, aplicativos educativos e jogos interativos que promovem o interesse pela leitura e escrita. Prática contínua, incentivar a leitura e a escrita no cotidiano com atividades como escrever listas, cartas e bilhetes. E aqui eu trago algumas referências, todas vocês vão encontrar no AVA, tá? Disponíveis para vocês,
começa daqui o processo de alfabetização, leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, são algumas referências pontuais que vocês precisam ler, que vocês precisam fazer anotações para que a gente possa realizar realmente uma prática efetiva do aprendizado de alfabetização e letramento, certo? Então, eu desejo, gente, que vocês tenham tido uma experiência, lógico que conceitual, porque não tem como nós aprendermos, né, sobre alfabetização e letramento sem a teoria, não tem como. É a junção da teoria com a prática. Não tem como eu também partir direto para a prática, não existe. Eu preciso da teoria, eu preciso do conhecimento. E isso você tem que refletir também na sala de aula com o seu aluno. Trabalhar teoria e prática. Não existe um conhecimento sem esses dois pontos, ok? Então, eu espero vocês na próxima aula. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.